A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Deus venha abençoar mais este dia sobre nossas vidas. Que esse dia seja um dia produtivo, de muita bênção, de muita vitória, de muitas realizações. Gostaria de compartilhar aqui uma leitura da Palavra de Deus que o Senhor colocou aqui no meu coração e assim dividir com vocês essa leitura e a mensagem dela para nós esse dia, né? Ela está no Salmos capítulo 4, né? Lembrando que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, compartilha, né? E também deixa aí os seus comentários, né? Lembrando que a sua interação conosco é de suma importância, né? Muito importante que você venha interagir conosco, tá? E que essa palavra venha falar de forma profunda em nossos corações. Salmos 4 diz assim: a confiança em Deus na angústia. É um salmo de Davi, né? E que fala assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes a fartura de cereal e de vinho, em paz, eu vou ler o versículo 7 de novo, para nós entendermos aqui, respeitando os pontos e vírgula, tá? Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes a fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro ou em segurança, né? Então, é um belíssimo salmo, né? Lembrando que é um salmo de Davi, né? Ele parece, né? Quando você lê assim, parece que ele é até uma continuidade, né, do Salmo 3, né? Porque no Salmo 3, Davi estava fugindo de Abisalão, né, o seu filho, e exortava aqui no seu salmo a confiar em Deus na adversidade, né? Então, e o Salmo 4, né, ele exorta a confiar em Deus na angústia, porque todos nós passamos por angústia, né? Não é pelo fato de você crer em Deus, não é pelo fato de você servir a Deus, ir a uma igreja, né, fazer as suas orações, né?
interagir com Deus, que você está livre, né, de adversidade e de angústia, né? Então todos nós passamos, mas aqui nós lemos, né, como você passar pela angústia, pelas tribulações, né? E a Bíblia ela nos orienta, né, da seguinte maneira: que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, você precisa, né, se erguer, você precisa estar, né, de cabeça erguida para enfrentar esses momentos, né? Porque se você baixar a cabeça, se você baixar a guarda, você acaba entrando numa fase, né, de tristeza, de solidão, de angústia, e que acaba caminhando, né, ou evoluindo para uma depressão, né? Então, o segredo aqui, né, é você buscar a Deus, né? Buscar a Deus nesse momento, pedindo para Ele o quê? Refrigério, alívio, consolo, né? Por isso que o Salmo 46, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Então, se você está vivendo, eu acredito que você possa estar vivendo, né, um momento de angústia, de tribulação, de tristeza, a receita está aqui, né? Davi clamou a Deus, né? E ele diz: na minha angústia, ainda no versículo 1, né, na minha angústia, me tens aliviado. Então, em Deus, nós encontramos esse refrigério, né? Essa paz, né? E conseguimos, então, assim, nos mantermos, né, em pé, de cabeça erguida, com os olhos colocados no Senhor, né? Porque esse momento é o momento que você não pode tirar os olhos do Senhor. Me lembra aquela a passagem quando Jesus apareceu para os discípulos, eles ainda ficaram atemorizados, pensando que era um fantasma, e começaram a gritar, a entrar em desespero. E Jesus falou assim: olha, não temais, sou eu, né? E Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, né, permite que eu também ande sobre as águas e vá até o Senhor, né? E quando Pedro caminhou ali, deu os primeiros passos, estava tudo normal. Porém o vento, né, a braveza ali do mar, né, o momento, fez com que Pedro tirasse os olhos do Senhor e olhasse para a circunstância. Então você não pode olhar para a circunstância, você não pode tirar os olhos do Senhor. E quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou então a afundar naquele mar. Mas o interessante é que ele começou a naufragar, a afundar, e clamou ali, e Jesus prontamente ergueu a Pedro. Então, o segredo está aqui: clamar
ao Senhor, né? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, né? Então, quando você clama ao Senhor, né, Deus prontamente, né? Prontamente, Ele está disposto a estender as mãos, né? Para te ajudar, né? Então, esse salmo é um salmo muito maravilhoso, né? Porque ele pede ao Senhor, né? Agora, o versículo 7, que eu até repeti ele pelo fato de não parecer que ele estava muito claro, né? É interessante, não sei se você parou para pensar nisso, né? Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe há fartura de cereal e de vinho. Sabe quando a pessoa está feliz porque tem tudo, né? Está feliz porque não lhe falta nada, né? O salmista Davi está falando assim: o Senhor colocou mais alegria em mim do que esses aí que estão felizes porque tem umas coisinhas ali. E a alegria do Senhor, ela supre toda a necessidade, né? Ele é tremenda, né? Veja bem que, ó, só para nós recapitular aqui, ó, o Senhor, né? Davi está falando aqui, ó, no começo: na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim. Então, veja bem, o Senhor alivia na angústia, né? Alivia na angústia. E aqui o Senhor dá alegria, né? Dá alegria, coloca alegria no coração, né? Mais do que aqueles que têm, né, posses, riquezas, condições financeiras, né? Alegria, porque a alegria desses, ela está condicionada àquilo que ela tem, que ela possui. Mas a alegria que Deus coloca no nosso coração, ela não está condicionada a nada. Às vezes você está passando por situações difíceis, mas dentro o Senhor coloca um refrigério, um gozo, uma paz, um alívio, né? Que é só Ele consegue colocar nesses momentos. E às vezes até essas pessoas que têm condições, que têm, né, que não lhe falta nada, às vezes mesmo tendo tudo, ela é uma pessoa angustiada, triste, né? Porque mesmo aquela alegria condicionada àquilo que tem, ela é uma alegria fraca, uma alegria passageira, né? Agora, para nós finalizarmos aqui, versículo 8, e diz, ó: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. É maravilhoso, irmão. É maravilhoso. Sabe quando você tem um problema e você não busca Deus, que você tem algo, uma pendência, uma dívida, né? E você não confia, você não é uma pessoa que confia em Deus, você confia em si mesmo, você confia naquilo que você tem. Aí você não consegue dormir.
A noite vai passando, a hora vai passando, vai dando 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, 2, 3, e você não consegue dormir. Mas se você é aquele, como o salmista que confia em Deus, que busca a Deus, que você já experimentou a alegria dele, que você já experimentou o alívio, o trabalhar das mãos dele, então você sabe o que é o versículo 8, que é deitar, né? E logo pegar no sono. Ah, isso é maravilhoso, não tem preço, irmão. Não tem preço. Você saber que você está deitando, né? Mas a sua vida está em dia na presença de Deus, né? Você está confiando nele, mesmo se você estiver passando por, por alguma tribulação, mas se você confia em Deus, você sabe que nele, ele te faz repousar em segurança. Então você deita, né? Ah, eu não consegui resolver o problema de hoje, mas você deita e dorme, porque você sabe que Deus está no controle de tudo e só Ele te faz repousar em segurança. Então, você possa tomar posse dessa palavra, entendeu? Você possa saber que existe um Deus cuidando de você, ouvindo a tua oração, refrigerando a sua alma, aliviando a sua angústia, te dando alegria, mais do que aqueles que pensam que tem alguma coisa. E aí você consegue deitar e logo. Eu gostei dessa palavra. E logo pego no sono. Você não fica rolando pra lá e pra cá na cama, né? Você deita, rapidinho você tá roncando. Assim é a vida do servo de Deus. Assim é a vida daqueles que buscam o Senhor. Assim é aqueles que temem a Deus, que confiam nele, né? Então a orientação nessa manhã para ti, confiar em Deus. Confia em Deus na adversidade e na angústia, porque Ele vai te fazer você ter noites de sono tranquilas, porque você vai saber que Ele está no domínio e controle de toda a situação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude a passar pelas tribulações e angústias, né? E tenha noites e noites de sono tranquilo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.